Pode abrir a Bíblia no 2 Timóteo, capítulo 1. Alguém vai precisar de Bíblia? Se precisar, levanta a mão. Todos acharam a Bíblia, ou a palavra? Amém? Vamos lá. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 14. Paulo, primeiramente, gente, vamos fazer uma oração. Coloca a mão da minha boca, Senhor Jesus. Que o teu Santo Espírito reine nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Versículo 2. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Versículo 4. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Versículo 6. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Versículo 8. Não te envergonhes, porque do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Versículo 10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Versículo 11. Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Versículo 12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Versículo 13. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Versículo 14. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então, meus irmãos, eu vou fazer uma pequena introdução. Paulo, ele escreveu essa carta, a segunda carta para Timóteo, quando ele estava prestes a ir à morte. Ele estava ali esperando já a sua morte. E ele estava preso, ele estava encarcerado, ele estava acorrentado, mas mesmo assim, ele não impediu,
não impediu que ele falasse do evangelho de Jesus. Ele pediu para Timóteo não desanimar, para Timóteo não abater. E Timóteo, ele estava com medo. Timóteo estava morrendo de medo. E Paulo, ele não apenas deu um conselho, ele entrega um renovo para Timóteo. Ele fortaleceu Timóteo naquele momento. E naquele momento que ele mandou aquela carta, Timóteo se fortaleceu na presença do Senhor. Amém? E aí eu vou contar 3 pontos para vocês. Vou falar do primeiro ponto. Jesus se manifestou para revelar o plano de Deus. Jesus, ele é a revelação visível do amor invisível de Deus. Porque quando a gente acha, será que Deus nos ama? Então, Jesus, ele veio para provar que Deus nos ama. Através do quê? Através que ele entregou seu Filho único. Naquela cruz. Ele mostrou o amor dele por nós. Mesmo sem merecermos, não é verdade? E ele enviou, não foi um anjo. Ele não enviou um profeta. Jesus, ele veio ele mesmo. Para provar isso, para provar o amor do Senhor Deus. Ele veio pessoalmente. E hoje o que fazemos com o amor de Deus? Será se estamos mostrando, dando valor ao amor de Deus em nossas vidas? Será se hoje estamos pregando o verdadeiro evangelho? Será se hoje estamos evangelizando as pessoas que necessitam de ser evangelizadas nas ruas? Ou até mesmo dentro da igreja? Porque muitos estamos dentro da igreja e precisamos ser evangelizados. Amém? E onde havia dúvida, Deus, ele mandou Jesus para trazer clareza. Onde havia escuridão, ele trouxe a luz. Onde havia trevas, ele trouxe luz. Porque a palavra de Deus mesmo diz que Deus é a luz. Que a palavra de Deus é a luz para os nossos caminhos, não é verdade? Então, ele é a luz. E aonde há a luz, a escuridão tem que ir embora. Onde há luz, as trevas têm que ir embora. E aí agora nós temos que nos analisar hoje. O que estamos fazendo? Estamos trazendo luz para o nosso caminho? Estamos trazendo Jesus para a nossa vida? Ou a gente está trazendo as trevas para a nossa vida? Porque muitas vezes damos ouvido para coisas do mundo. E não para Jesus. Muitas vezes deixamos nossos filhos ir para a escola fantasiados de morte. E nossos filhos se fantasiar de um monte de coisa do mundo. Ah, não tem nada a ver porque é uma criança. Porque meu filho vai querer porque o amiguinho está igual. Mas você está trazendo as trevas para a sua casa. Então nós temos que evangelizar nossos filhos também. Temos que trazer a luz para a nossa casa. Aí às vezes fala assim, não pastora, mas uma criança não vai entender. Vai na escolinha. Pergunta para uma criança se Halloween é de Deus ou não. A criança vai saber responder. Uma criança de 3 anos vai falar, Deus não se agrada. Porque Deus é vida. Deus é luz. Então a morte é trevas. Amém? Aí vou para o segundo ponto. Jesus aboliu a morte. Ou seja, ele anulou, ele cancelou a morte. Ele desfez o poder da morte. A morte era uma arma de terror do inimigo. Mas Cristo entrou no domínio da morte e saiu vitorioso. Ele enfrentou o último inimigo e venceu. Ou seja, quando Jesus estava naquela cruz, prestes a ser morto, o inimigo, o diabo, com certeza o diabo falou, agora eu venci. Ele vai morrer e eu venci. Mas Jesus provou que ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou para que podemos também ter a vida eterna. Porque se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, o que seria de nós hoje? O que a gente esperaria hoje para nós? A gente só ia viver e saber que ia morrer e tudo ia acabar. Mas hoje a gente tem a esperança da vida eterna. Então, para termos a vida eterna, não é somente
eu sou salvo, eu já me batizei, agora eu tenho a vida eterna. Não. Além de se batizar, temos o que buscar a Deus, temos que trazer Deus, trazer Jesus para as nossas vidas. Temos que tirar as trevas dos nossos caminhos, porque aonde tiver trevas, Jesus não habita. Então, quando houver alguma treva em nossas vidas, nós temos que orar e falar: Senhor, tira essas trevas, entra no meu coração, entra na minha vida, tira tudo aquilo que não te agrada. Nós temos que obedecer à palavra de Deus. E assim, o Paulo, ele passou por tantos problemas. Ele foi preso várias vezes. O Paulo, ele sofreu muito, ele apanhou na prisão. Mas em nenhum momento Paulo pensou em desistir de Deus. Nenhum momento Paulo blasfemou contra Deus. Ao contrário, ele sempre agradeceu a Deus. Sempre agradeceu a Deus por estar passando por aquilo, porque ele sabia que quando ele fosse morrer, ele ia para a glória com Jesus, ele ia ficar com Jesus. Então ele evangelizava, ele não cansava de evangelizar, ele cuidava do seu povo, mesmo dentro da cadeia. E hoje nós temos a internet, nós temos Facebook, temos Instagram, que podemos evangelizar, tem o WhatsApp, e mesmo assim a gente não evangeliza, a gente não cuida das almas para Jesus. Agora imagina se fosse naquela época, será que seríamos salvos? Porque Paulo, ele mandava cartas, e essas cartas demoravam dias para chegar na igreja, mas ele não desistia, ele enviava cartas para salvar almas, para salvar pessoas. E hoje, o que estamos fazendo dentro da igreja? Será que estamos aqui só para preencher banco? Ou será que estamos aqui para cumprir a palavra de Deus? Amém? Glória a Deus. O mundo, ele tem medo da morte. Mas quem está em Cristo, temos a esperança da vida eterna. Para o salvo, a morte não é o fim. Para o salvo, a morte é para a glória de Deus. Ou seja, nós temos que ter a certeza que se Jesus voltar aqui hoje, nós vamos ter a vida eterna. Agora vamos pensar, será que se Jesus voltasse aqui hoje, nós teríamos a nossa vida eterna? Será que estamos cooperando para que tenhamos a vida eterna? Hoje é um dia de reflexão. Esta noite vamos ter que refletir e falar e pensar, será se eu vou ter a vida eterna se Jesus voltar hoje? Então nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que buscar a Deus. Nós temos que evangelizar, cuidar das almas sedentas. Porque o inimigo está aí. Está entrando através dos nossos filhos. Está entrando através da nossa família. Então cabe a nós cristãos falar a verdade. Evangelizar nossa família. Evangelizar nossos filhos. Independente de ser de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Porque as crianças, as pequenininhas, elas têm uma mente maravilhosa, que você fala uma coisa, elas pegam. Se você falar um dia na escolinha assim, criança, na próxima aula vou falar sobre Josué. Quando chega na próxima aula, se você for falar sobre outra parte da Bíblia, ele vai falar: tia, mas você falou para mim que ia pregar sobre Josué. Então o que você pregar para as crianças vai ficar guardado na mente delas. Quando ela for para a escola, que a professora for falar alguma coisa que não agrada a Deus, ela vai falar: mas professora, eu aprendi na igreja que não agrada a Deus. Que ir no São João, em festa de São João, não agrada a Deus. Que eu ir no Halloween, eu comemorar o Halloween, não agrada a Deus. Então as nossas crianças têm que ser as principais a ser evangelizadas. Independente de vir para a igreja ou não. Se a sua criança não vem para a igreja, evangelize em casa. Mas o importante é você trazer para a casa do Senhor. Porque na casa do Senhor elas vão aprender o verdadeiro evangelho. Amém? Agora, gente, eu vou falar do terceiro ponto. Jesus, ele trouxe à luz a vida e a incorrupção
pelo Evangelho. Ou seja, a vida Ele trouxe em abundância, Ele trouxe sentido, Ele trouxe paz para nós. Ele trouxe transformação em nossas vidas. E a incorruptibilidade é a vida eterna, sem corrupção. Ou seja, quando chegarmos na glória, não vai ter corrupção, não vai ter mentiras, não vai ter dor, não vai ter medo, porque vamos estar na glória do Senhor. E a glória é o nosso futuro. Mas para a gente conquistar a nossa glória, nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração. Não somente da boca para fora, que muitas vezes a gente está ali, Senhor, Senhor, me ajuda. Aí, Senhor, Senhor, eu te amo. Mas será se nós amamos mesmo? Para nós amar ao Senhor Jesus, nós temos que cumprir os seus mandamentos. Nós temos que obedecer o que Ele manda. Muitas vezes Deus fala, filho, não casa com essa mulher, que ela não é sua prometida. Aí a gente faz o quê? Vai lá, teima, não, é essa que eu quero. Aí depois, sofre. Não coloca Deus em primeiro lugar. Não traz a luz para a vida dele. Aí sofre. Aí depois vai colocar a culpa em quem? De Deus. Ai, que Deus não me ama. Que Deus não me... Deus esqueceu de mim. Deus jamais esquece de nós. Ele não esquece da gente. Mas o problema é que a gente quer fazer tudo da nossa maneira. E não fazemos da maneira que Deus quer, da maneira que agrada a Ele. E o Evangelho não é só para levar nós para o céu. O Evangelho também é para te trazer vida hoje. E a eternidade amanhã. Hoje, Deus está falando, meus irmãos, para nós buscar Ele de todo o coração. Porque Ele traz paz em nossas vidas. Eu não sei o que vocês estão passando hoje. Se você está sofrendo por um familiar, se você está sofrendo por uma doença. Mas Deus fala para você que Ele está aqui hoje para trazer luz em sua vida. Então basta você colocar Ele em primeiro lugar. Basta você falar, Senhor, entra na minha vida. Senhor, entra na minha casa. Pai, o Senhor é prioridade na minha vida. Mas não é somente falar de boca para fora. É você falar e você colocar Deus como prioridade. Quando você acordar, a primeira coisa que você tem que fazer, Senhor, muito obrigado por este dia. Muito obrigado pelo meu fôlego de vida. Porque se não fosse o Senhor, não estaria aqui hoje. É falar, Senhor, obrigada pela minha semana. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado até mesmo pelas lutas. Porque se a gente não tiver luta, irmãos, como que a gente vai se fortalecer? Então mesmo quando as lutas vier, agradeça a Deus. Não desanime. Fica firme. Fica na rocha, firme no Senhor. Porque sem Ele não somos nada, irmão. Não somos ninguém. Do pó a gente veio, do pó a gente vai voltar. E se a gente não colocar Deus em primeiro lugar, o que seria da gente? O que será de nós? Amém? E o Evangelho não é uma reforma do velho homem. O Evangelho é para gerar uma nova vida. Hoje mesmo, eu tenho certeza que vocês todos aqui, olha lá no passado de vocês. Vocês são a mesma pessoa hoje? Não são. Pode ter certeza. Eu não sou aquela Beni de antes. Aquela Beni que vivia em baladas. Aquela Beni que vivia bebendo, enchendo a cara. Hoje eu sou outra. Porque Cristo está comigo. Porque Cristo está em mim. Porque eu coloco Deus em primeiro lugar. Pode ter certeza que tem muitos aqui que tinham vícios e hoje não tem mais. Porque colocou Deus em prioridade. Então, hoje a gente está nessa noite para nos fortalecer cada dia mais na presença do Senhor. E a vida nova para a família. Hoje estamos precisando de vida nova para a nossa família. Hoje estamos precisando de vida nova para nossos caminhos. E os sonhos que estão perdidos. Hoje a gente está na hora de acordar e viver os nossos sonhos. Amém?
Se você está com um sonho lá no fundo da gaveta, acorda, coloca Deus em primeiro lugar. Senhor, realiza o meu sonho, desde que seja a vontade dEle. Porque muitas vezes a gente quer realizar as coisas. Eu quero isso, quero aquilo. Mas será se é a vontade de Deus? Quando você quiser realizar o seu sonho, fala: Senhor, se for da tua vontade, realiza o meu sonho. Pai, se for da tua vontade, faz isso. Porque não é o que a gente quer. É o que Deus quer para nós. Amém? E a vida para o ministério, que estejam apagadas. Quem aqui hoje está apagado nessa noite? Quem aqui hoje precisa reacender a chama do Espírito Santo? Eu preciso reacender cada dia mais a minha chama. Vocês precisam reacender. Mesmo que às vezes a gente acha que estamos acesos, mas temos que buscar a Deus e reacender cada vez mais a nossa chama. Não deixe a nossa chama apagada. Vamos fortalecer no Senhor. Vamos buscar a Deus de todo o coração. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E aqui nem lá no versículo 8, que diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Paulo estava falando dele, ele estava encarcerado. Ele pediu para Timóteo não se envergonhar do evangelho. Ele pediu para Timóteo não se envergonhar dele. Porque tem muita gente que tem vergonha de falar do evangelho de Cristo. Tem pessoas que vai para a igreja, esconde a Bíblia, porque tem vergonha de dizer que é cristão. Que cristãos somos nós se a gente tem vergonha de mostrar que temos uma Bíblia? Nós temos que mostrar que somos cristãos. E temos que falar de Deus e falar a verdade sobre Deus. A verdade sobre a palavra de Deus. Porque enquanto a gente está se calando para falar a verdade, tem muitos que estão fazendo heresias. Estão pregando um Deus que não existe. E as pessoas estão caindo. E a culpa vai ser de quem? De nós, igreja, que não estamos passando o verdadeiro evangelho. Porque não estamos falando de Deus, de Jesus. Fala para o seu vizinho. Conversa com a vizinha, fala de Jesus. Fala o quanto Jesus a ama. O quanto Jesus quer o bem dela. É igual o pastor acabou de falar, o vizinho aqui do lado. Precisa de Jesus. Então temos que evangelizar, temos que cuidar das almas que necessitam de Cristo. Não temos que envergonhar do evangelho de Cristo. Aí eu fico pensando, aqueles apóstolos, sacerdotes que sofreram lá atrás, por conta de Jesus. Hoje, será se a gente sofresse um pouquinho, se alguém ameaçasse um pouquinho você teria coragem de continuar falando de Jesus? Será se a gente ia continuar falando do evangelho, falando o quanto Deus nos ama? Mesmo as pessoas ameaçando você de morte? Mesmo prendendo você? A gente tem que ser igual aqueles cristãos antigamente. Eu sei que é difícil, mas temos que ser igual a eles. Porque Cristo é prioridade. Não importa a nossa carne, não importa o nosso corpo. O que importa é que quando a gente chegar ao grande dia, a gente vai para a glória do Senhor. A gente vai estar junto com Ele. Aí eu vou concluir, meus irmãos. Paulo diz a Timóteo: não tenha vergonha do evangelho. Porque este evangelho já manifestou em Jesus. E Jesus já venceu a morte. E Ele já trouxe a vida eterna. Hoje o Espírito Santo diz: viva como alguém que tem vida. Não como alguém que ainda está preso na morte. Então hoje não temos que estar preso à morte. Nós temos que viver em Cristo. Amém? A morte não nos pertence. Quando esse corpo aqui morrer, nós vamos viver eternamente. Glória a Deus. Vocês recebem a palavra de Deus. Amém?